Tá. Eu tenho uma pergunta do milhão. Mas para ganhar ou para pagar? Para pagar. Melhor não fazer. Terceirizar ou não o restaurante? Ah, com certeza. Com certeza. Assim, claro, num resort, não, alguns modelos de negócio não há compensa. controvérsias, há mas controvérsias. no modelo mais corporativo, assim, na minha visão, terceirizar. Você coloca um aluguel fixo, variável, então para você ainda vai ganhar, né? De acordo com a sazonalidade. Exato, um contrato bem feito, mas operacionalizar é bem mais complicado. Na visão de custos, operacionalizar sim, até porque quando a gente fala de uma terceirização para um hotel de cidade, assim, que não seja um resort e que não tenha uma área de eventos grande, quando eu falo grande, é bem representativa. É mais trabalho e não é um know-how hoteleiro, né? Porque quando você tem um restaurante realmente para ele dar resultado, o ideal é você pegar alguém que tenha um know-how de restaurante mesmo, porque é um outro ramo de atividade. Então, nesse caso, vale super a pena você trazer um profissional, um restaurante que você acredita, ou da cidade, enfim, para poder ser o seu parceiro. Lógico, quando você está trabalhando num hotel onde você tem uma área de eventos representativa, a receita proveniente de alimentos e bebidas em hotéis com área de eventos, ela é muito importante para o hotel. Então, neste caso, é de se reavaliar e você ver realmente o processo aí, se vale a pena terceirizar ou não. Operacionalmente falando... Tem uma complexidade na operação, né? Tem. Separar gás, energia, água, tem uma série... Quando já nasce assim... A própria parte de pessoal é bem mais complicada também. Quando já nasce com a ideia de terceirização, você já tem algumas áreas que são... preparadas para isso. Separadas, Mas, normalmente, não nasce, né? Quando a gente pega os prédios, assim, eles nascem... Aí você tem que compartilhar áreas. E compartilhar áreas são sempre mais complicados. Complexos. Tem que fazer adaptações de projetos, né? Exatamente. Fazer ligação de energia separada, água separada, gás separado. Sim, né? sim. E aí também tem alguns casos que a gente já pegou de clientes onde eles têm a terceirização do café, aliás, do restaurante, mas o café é o hotel que faz. É mais complexo ainda, né? Realmente. Eles têm 2 cozinhas, 2 estoques, não. Faz no mesmo, 2 né? lixeiras. Então, duas... você está entendendo? Então, tem essa complexidade. Então, acho que isso é a pior decisão, né? É a pior decisão, porque primeiro que você trabalha equipes diferentes, né? Então, a equipe que serve o café não é a equipe que serve o almoço. Aí você tem dupla responsabilidade em diversas áreas. A da lixeira, a do estoque, a da cozinha. Então, isso vai cada vez mais ficando complexo. É o que a Karine falou, né? Que tem que ter um cuidado muito grande no contrato. Tem que ser um contrato muito bem feito, porque... O café da manhã dentro de uma experiência, de um hóspede de um hotel, ele tem um peso muito grande. Sim. Então, se perde a qualidade do café, você vai ter um custo invisível, que são os reviews negativos, que vão impactar em novas conversões, aí entra a área comercial. E o reverso também. Às então vezes você tem um café bom... E o restaurante não é tão bom. Não é bom, então, assim, a análise, a área de alimentos e bebidas, o ideal é você ter um único responsável para que você possa realmente responsabilizá-lo por algo que aconteça, sabe? Então, porque, por exemplo, você, num caso desse, eles têm as câmeras frias ou geladeiras são diferenciadas, por exemplo, o que é do restaurante está num lugar, o que é bem complexo você ter 2 operações de A e B dentro do mesmo, Sim, por do mesmo pessoas espaço. diferentes. É interessante. A gente estava num evento há um mês atrás, um evento lá nos Estados Unidos, onde foi mencionado justamente já uma inteligência artificial focada na perda e desperdício dos alimentos. Né? Então, onde ele fala certinho quanto que você tem que comprar, o quanto você desperdiça. E isso tem ajudado muito, né? Reduzir o custo. Reduzir o custo. Muito legal. E falando nessa questão de perdas, também a gente tem a questão do roubo também, né? Que às vezes pode acontecer em algum hotel. Como vocês podem ajudar revista? Que maneiras podem se ajudar porque isso pode, às vezes, já gerar um custo alto, né? Porque se você compra 10 quilos de carne, esses 10 quilos de carne... Desvios, né? Os desvios acontecem. E aí tem também uma questão da legislação que é muito sensível. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Até onde
eu não estou invadindo o direito do outro. Não, e até onde eu posso... Até onde eu posso, né? Até onde eu posso fornecer a alimentação que sobrou no meu café da manhã, né? Exato. Esse é um desafio. Quando a gente fala, assim, de desperdício, eu... assim, pela minha experiência já de alguns hotéis que eu passei, a gente, lógico, ter a inteligência artificial para a gente é tudo nesse momento, né? Mas eu ainda sou daquele tempo, assim, de você pesar a comida que joga fora para você mensurar minimamente o desperdício. Então, a gente tem esses subsídios, porque às vezes a gente pensa... não tem como controlar porque eu não tenho esse sistema ou não tenho inteligência artificial. Não, tem sim. Nem que você tiver que pesar o seu saco de lixo, dos seus orgânicos, você tem como colocar esse custo dentro do seu resultado. Então, tem várias artimanhas que você pode usar. Sobre os desvios, né, de estoque, isso, infelizmente, a gente está suscetível a lidando com pessoas, né? Então, já tem algumas histórias engraçadas aí de roubo, amarrar picanha na barriga, de sair com ela amarrada na batata da perna, sabe? Assim, de pegar funcionário mesmo mais gordinho, entrou magrinho, saiu gordinho, estava com a... Mas aí, assim, de segurança, vamos dizer assim, eu acho que a gente pode tratar uma questão um pouco antes. Assim. Às vezes, a gente tem esses desperdícios porque dentro do próprio hotel a pessoa é limitada a algumas coisas. Então, por exemplo, você vai oferecer alimentação e você limita a proteína para a pessoa. Ela não pode comer quantas carnes ela quer, por exemplo. Então, acho que tem algumas economias que elas não precisam acontecer. Para que você possa, lógico, quando a pessoa tem a intenção de furtar, ela vai furtar, porque já está, né, independente do que seja. Já é do caráter, né? Já é do caráter. Se é um hotel pequeno, não tem como você ter um segurança para ficar revistando as pessoas, até porque você não pode tocar nas pessoas, né? Sim, o máximo que dá para revistar é a bolsa, a mochila, mas, assim, num hotel pequeno não vai ter Então, uma acho que é pessoa pra trabalho de fazer conscientização mesmo e não trabalhar as economias muito... sabe aquela economia pequena? E principalmente quando envolve pessoas. Porque, às vezes, é a única refeição que a pessoa... A gente passa por algumas situações que a gente acompanha aí, os funcionários e tudo. Às vezes, a única refeição que a pessoa faz é a que está lá no hotel, sabe? E, enfim, mas uma refeição com dignidade, né? Sim, exatamente. Mas o furto, infelizmente, não tem o que a gente... Tem que, lógico, você tem que controlar. Então, por exemplo, como é que você sabe que está ocorrendo? Isso acho que é um ponto importante. Tudo tem que ter controle. Sim. Então, você viu... É controle. Um exemplo da picanha. É o que entra e o que sai. E quem está né? mal intencionado já, se vê que não tem controle por parte da empresa... Obviamente que ele já viu uma brecha, né? Onde ele pode... Mas eu acho que, assim, até pelo que a gente assistiu e ouviu lá nesse evento de Miami, a inteligência artificial está aí para ajudar, mas, de qualquer maneira, são controles mínimos que você pode fazer. Sim. Então, se você já é um hotel pequeno, se você já sabe qual é a média que você compra de mussarela, de presunto, de pães, de manteiga e o consumo semanal, se diariamente você... afere o que você está colocando para ser consumido e, no final, você recolhe e vê o que foi os desperdícios, você vai perceber se está tendo alguma discrepância. Sim. Então, a partir daí, você fala assim, acendeu o sinal amarelo, tem coisa errada aqui. A parte da picanha, eu gosto de dar esse exemplo porque é bem prático. Porque, por exemplo, você vai lá nas vendas. Picanha sempre é um grande Aí você vai lá no exemplo. sistema, você fala, vendeu, sei lá, 10 pratos de picanha. Aí você fala, nossa, não tem picanha no estoque? Poxa, mas se eu só vendi 10, onde está essa diferença que eu comprei? Aí você já começa a ver quem que comeu, onde foi, estragou, foi mau armazenamento, porque até aquilo que vai jogar fora por conta de mau armazenamento, isso tudo tem que ser mensurado, não é simplesmente colocar no lixo, sabe? O ideal é, pelo menos assim, pelo que eu vejo, não tenho essa profundidade de conhecimento, mas na área de A e B é o controle de entrada e os porcionamentos, né? Então, quando você tem isso totalmente etiquetado, pesado, aferido, armazenado corretamente e controla essa saída e essa entrada, dificilmente vai dar um problema. Pode até dar, mas é muito pequeno, né? Com certeza. Mas aí vamos se colocando no lugar dos pequenos. Dos pequenos. Vamos colocar assim, da pousada, que tem lá o mesmo cozinheiro, é o que lava, o que faz tudo, o que serve e tudo mais.
Eu acho que, assim, minimamente controlar o que entra, né? Para ver, olha, foi comprado tanto... E comparar com o que está sendo vendido, né? Porque tem que ter essa comparação com o que foi entregue. E aí, porque às vezes até a própria legislação para vigilância sanitária e tudo mais exige que você identifique, que você trate a validade, que você trate os porcionamentos, né? Então, eu acho que tudo tem que ter o controle. Para qualquer coisa, o controle pode ser manual mesmo. Ah, eu não controlo porque eu não tenho o sistema, ou porque eu não tenho a pessoa. Faz no papel, na caneta, no papel da padaria. Como você vai fazer, mas faça de alguma forma. É isso. Como funciona a questão, por exemplo, a gente pegou um cliente que eu estava com ele, andando, aí ele virou assim para o garçom, qual foi os 5 pratos que venderam menos esse mês? Corta agora do cardápio. Né? Então, a gente queria entender o porquê, talvez, de uma decisão de cortar alguma coisa do cardápio, né? E se, no caso de estocar o alimento, de fato, vai estragar, não estraga... Qual a dica que vocês dariam, né, para quem tem um restaurante dentro do hotel? Quanto tempo tem que se revisar esse cardápio? A solução é terceirize. Ó, pela Karine vai terceirizar. Recebe o aluguel. Na verdade, e a margem, assim, né, por prato, né? Se vocês têm também essa dica para dar para o pessoal. De margem por prato você tem? Não tenho de prato. Eu trabalhei uma vez com um hotel de alimento e bebidas bem na pandemia. O restaurante ficou fechado. Eu diria assim para você, nós temos... eu acho que quando a gente fala de cardápio, a gente tem que renovar a cada 3 meses. Esse é uma renovação saudável para que você faça um giro mesmo entre os seus próprios clientes, que podem retornar, enfim, e ter algo novo. A gente sempre muda 100% do cardápio? Claro que não. A gente tem aí vai da análise do seu cliente, né? Os que menos saíram, corta agora. Eu só mudaria o corta agora. Por quê? Porque quando você cria um cardápio, você construiu um estoque de insumos e tudo mais. Então, o corta agora quer dizer, e o que você faz com tudo que você está... A não ser que você crie outra receita e outro prato exatamente com o que você usava mas se a pessoa já não foi atraente, não foi atraído por aquele prato... Então, eu acho que esse é um ponto importante, é de fazer a troca. E, assim, uma dica de cardápio que acho que a gente sempre trabalha é assim, quanto mais insumos genéricos você tiver para que você possa criar pratos diferentes, mas que o seu estoque não fique inchado, é o melhor dos mundos. Então, assim, eu tenho a batata no purê, na sauté, no frita, e aí você utilizar os mesmos insumos para você poder variar os seus diferentes pratos. E hoje em dia a gente sabe que o quanto menos pratos, lógico, você tem que ter uma abrangência aí para os veganos, né, os vegetarianos, tem que ter prato kids e tudo mais. Mas assim, no geral, você ter esses insumos mais genéricos assim para que você possa desenvolver dentro do mesmo quadrante aí. E sobre o percentual, tem pratos que você consegue até 80%. Então, por exemplo, se você falar assim de uma canja ou de uma... Mas tudo vai variar de acordo com a região que você está, com o produto que você tem. Porque a gente sempre fala assim, quanto custa o suco de laranja no barzinho da esquina? E quanto custa o suco de laranja dentro do hotel? Aí você fala, mas o suco de laranja do barzinho da esquina não tá vindo pelo garçom que teve um uniforme, que teve um treinamento, não está no ar-condicionado e tudo mais. E lá no hotel você tem todos esses custos que envolvem o custo do... É que lá no barzinho não tem ficha técnica, no hotel tem. Então, é mais ou menos isso. Então, eu acho que assim, é muito relativo, acho que essa questão de custos, porque justamente depende do cenário que você está, né? E aí por isso que é importante você ter na ponta do lápis os custos que são provenientes do seu negócio. E aí você vê o que é mais, o que é menos, onde eu posso ajustar, onde eu posso reduzir. Por isso a importância de fazer uma previsão orçamentária também, né? Perfeito. E lavanderia? Quando é saudável ter uma lavanderia dentro e quando é saudável terceirizar? Qual é a visão de vocês sobre isso? Quer falar? Nossa, lavanderia, assim, eu acho que eu nunca trabalhei com uma lavanderia própria. Eu acho que eu sempre trabalhei com lavanderia terceirizada, pelo que eu estou puxando na minha memória, assim. O maquinário é bem caro, né? Então, assim, é um investimento alto. Você precisa de um espaço, né?
E mais mão de obra, né? Mais mão de obra, exato. Na lavanderia, para mim, primeiro, o ideal é você ter uma lavanderia terceirizada. A lavanderia própria, você tem algumas regras de legislação, de uso de água, de produtos químicos, enfim. Então, se você tem essa possibilidade... Agora, lógico, se a gente está falando de um resort que fica distante e você tem essa condição, até porque quando a gente está falando de resort, a gente está saindo muito dessa seara, por exemplo, do centro da cidade, enfim, que você ter uma lavanderia e você trabalha com caldeira, e aí você trabalha os maquinários que são caros, depois você fica obsoleto, você tem que trocar. Então, para você ter este investimento de lavanderia própria, mais a mão de obra, e mais essa questão de legislação que você tem que estar muito... tem equipamentos que necessitam de manutenção, fica caro. O risco, né? Quando eu estava no Hotel Maxud Plaza, nós tínhamos a lavanderia própria e a gente acabou terceirizando justamente por conta dessas questões de maquinário e de necessidade de rever, né? Mas a gente lavava, por exemplo, 3 toneladas de roupas por dia. E aí você fala, numa quantidade dessa, valia a pena eu estar lavando lá internamente? Durante muito tempo foi, mas depois se via que a mão de obra era quase 40 pessoas só na lavanderia para você dar conta de tudo que precisava ser feito. Então, fica caro mesmo. Agora, se a gente está falando de hotéis mais afastados, que já têm dificuldade, inclusive, a menos que você tenha uma troca de enxoval muito boa, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem tem que contar o trânsito, né? E aí, se você tem a troca de enxoval, ainda assim vale a pena. Mas, caso contrário, teria que ser própria mesmo. Perfeito.